O título da mensagem de hoje é 7 segredos da oração respondida. Quando Moisés orou, o Mar Vermelho se dividiu. Quando Elias orou, fogo desceu dos céus. Quando Daniel orou, um anjo fechou a boca dos leões. A Bíblia nos apresenta muitos relatos de orações respondidas. E ela nos recomenda a oração como a forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus. E Jesus promete: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. João 14:14. Ainda assim, algumas orações parece que não são percebidas. E talvez o nosso ouvinte esteja perguntando para si mesmo: por quê? Aqui estão então 7 princípios que ajudarão você, meu prezado ouvinte, a orar mais eficientemente. Primeiro, mantenha-se ligado a Cristo. Por quê? Porque está escrito em João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será concedido. Então essa permanência, essa ligação com Jesus, não pode ser rompida. Do contrário, nossas orações não serão ouvidas. Quando priorizamos nosso relacionamento com Deus e nos mantemos sempre em contato com Ele, estaremos ouvindo e buscando resposta para as nossas orações que de outra maneira passariam despercebidas. Segunda condição para nossa oração ser respondida, ou melhor, segredo: mantenha a confiança em Deus. Está no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21 e versículo 22. Palavras de Jesus: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então é preciso que tenhamos fé em Deus para a nossa oração ser ouvida. Crer ou ter fé significa que estamos realmente esperando que nosso Pai Celestial supra nossas necessidades. Se você está preocupado por falta de fé, lembre-se de que nosso Salvador fez um milagre em favor de um homem que clamava em desespero. Está em Marcos capítulo 9, versículo 24. Disse ele a Jesus, pedindo misericórdia: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Concentre-se apenas no exercício da fé que você já tem. Não se preocupe com a fé que você ainda não tem. Terceiro segredo: submeta-se humildemente à vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração, além de nos conceder coisas. Por isso, algumas vezes Ele diz não. Algumas vezes Ele nos conduz noutra direção.
Então a oração é uma maneira de conseguirmos mais e mais intimidade com a vontade de Deus. Precisamos estar sensíveis às respostas de Deus e aprender delas, manter um registro de pedidos específicos e as respostas recebidas com as respectivas datas é de grande utilidade para que a sua fé cresça periodicamente. E o Espírito Santo ajudará você a pedir, pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Lembre-se que nossa vontade sempre seria igual à vontade de Deus se pudéssemos ver o que Ele vê. Quarto segredo: espere pacientemente em Deus. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Aí está maneira pelas quais nós podemos receber mais a miúde resposta à nossa oração. E o ponto principal aqui é manter sua mente em Deus, manter seu foco na solução que Ele dá. E não peça a ajuda de Deus num momento e no momento seguinte você tenta afogar suas mágoas buscando algum tipo de prazer. Espere pacientemente pelo Senhor. Precisamos muito dessa disciplina em nossa vida. Quinto segredo: não se agarre a algum pecado acariciado. Diz o salmista no Salmo 66, 18: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Talvez você pergunte: o que é pecado acariciado? Pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus em nossa vida. Isso nos separa de Deus. Como diz Isaías 59, versículo 1 e 2. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro de Isaías nesse versículo 59, versículo 1 e 2, mas eu vou ler para que, se caso não tenha lido, você possa estar lembrando. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui está, então, esse problema. Você não pode agarrar o pecado com uma mão e buscar ajuda divina com a outra. Uma confissão e arrependimento sinceros solucionam esse problema. Se não estivermos dispostos a permitir que Deus nos liberte dos pensamentos, palavras e atos, nossas orações não serão eficientes. Nós temos a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus não vai dizer sim às suas orações egoístas. Mantenha os ouvidos abertos à vontade de Deus e Ele se manterá
ou manterá os ouvidos abertos às suas petições. Se alguém se recusar a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Provérbios 28, 9. Temos agora a sexta necessidade de Deus. Sinta a necessidade de Deus. Deus responde àqueles que pedem por sua presença e poder em suas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E na conclusão da sétima ou do sétimo segredo, é a indicação: persevere em oração. Você costuma frequentar cultos de oração? Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos através da história de uma viúva insistente que sempre trazia seu pedido diante de um juiz. Finalmente, o juiz disse em exasperação: esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça. Então Jesus concluiu: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Certamente que não. Então, aí estão 7 segredos da oração respondida.